Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast. Meu nome é Cat, como vocês estão? No podcast de hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa que eu conheço há bastante tempo, né? Que é a Bárbara do @Simpatias do Bem. É uma página maravilhosa que tem muita informação, que tem muita curiosidade, muito estudo sobre Umbanda. E ela vai contar um pouco dela para vocês e já vai curtindo aí o podcast. Senta que vai ter muito papo legal, muito papo interessante pra gente conversar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário, né, as pessoas vão ter acesso a esse podcast. Bom, muito obrigada, primeiramente, Suelen, pelo convite. Vou falar um pouquinho do Simpatias do Bem, né, como começou isso. Bom, meu nome é Bárbara Deusa Isa. Muita gente pergunta se o Deusa Isa é montado ou é numerologia, né? Porque tem muita gente que muda sobrenome, né, para dar mais prosperidade, enfim. E não, meu nome não foi criado por mim, né? Realmente eu assino como Bárbara Deusa Isa. E eu entrei na Umbanda, né, há 5 anos atrás, 2016, mais ou menos, 2015 para 2016. Eu entrei para a Umbanda, né? Antes o que eu tinha de referência acerca da espiritualidade era por parte da minha família, que é toda do candomblé, frequentavam, né, terreiros de candomblé, mas ainda assim era uma coisa que para mim era naturalizado, né, e as entidades incorporarem bem aquela coisa de subúrbio, de sempre no final da festa de alguém a pombageira chegar. Sim. Então tinha isso na minha família. A gente tinha uma pombageira que chegava, né, no final das festas, ou até em situações assim bem, às vezes engraçadas, mas ela chegava para trazer conselhos, para trazer algum recado, para jogar alguma coisa no ventilador, né? Então, mas assim, além disso, né, eu frequentei muito com a minha mãe ia muito a terreiro de candomblé, de umbanda também, só que eu tinha um olhar um tanto quanto preconceituoso, mesmo sendo normalizado na minha casa, né? Minha mãe era uma mulher que fazia defumação, assim, normal, sabe? Eu não via como algo demoníaco, não. Mas quando eu ia para os terreiros, eu via práticas que não me faziam bem, que eu não via com bons olhos, né? E hoje eu entendo que algumas dessas práticas em relação à matança e tudo mais faz parte da ritualística do candomblé, respeito, né? Hoje eu já sou uma mulher adulta, mas naquela época eu via de uma forma bem negativa, bem pesada, não compreendia, e também, né, a questão de alguns terreiros trabalhar com Exu, que no candomblé é chamado de catiço, e essas pessoas irem até os terreiros pedir para esses Exus, né, determinadas coisas que visava principalmente prejudicar o próximo. Se era inimigo, se não era, mas geralmente era isso. E isso foi me afastando muito da religião afro. Eu tinha um olhar muito preconceituoso, cresci querendo não ter nenhum contato, nenhum vínculo com isso. Apesar de já ter, né, desde os 2 anos de idade, eu tive um processo que a gente chama de bolar no santo. Eu 2 passei anos de por idade? isso com 2 anos de idade. Caramba, muito cedo. Eu bolei porque no candomblé tem uma palavra que se chama abicu, né? Que é quando a criança nasce prematura, ou é que a tradução seria nascido para morrer. Ou seja, é aquela criança que nasce assim com muita misericórdia, com muita promessa, com muita coisa em cima, porque tudo estava feito para aquela criança não nascer, ou então nascer e morrer, entende? Sim. Então eu era uma criança bicu, né? E por isso eu passei por esse processo de bolar no santo aos 2 anos de idade, com a aproximação do orixá Omolu.
Entendi. E aí, mesmo assim, eu cresci tendo que frequentar, assim, algumas vezes até para fazer algumas coisas em mim, tomar ebó, né, ao longo dos anos, mas eu não frequentava por vontade própria. Tanto que quando eu pude procurar religião, né, tanto que quando eu pude começar a me entender enquanto o que eu queria espiritualmente falando da minha vida, foi bem tarde, apesar de ter muitas referências na minha casa, mas foi bem tarde e eu fui procurar outras religiões. Eu fui para eu parei na igreja evangélica, né? Eu parei na igreja católica e depois eu não fiquei, depois eu fui na igreja evangélica, não fiquei. Sempre me decepcionando com a forma como aquela doutrina era passada, com a forma como os pastores se aproveitavam das pessoas. Então, quando eu vi esse tipo de coisa, essas trocas, não eram nada saudáveis, né? E longe do que Jesus, né, nos ensinou, vamos dizer assim, eu saía fora. Então, fui parar na messiânica, você já ouviu falar na messiânica? Sim, sim. Fui parar na messiânica, aprendi o jorei, né? Não fiquei também porque depois faltou alguma coisa, assim, eu sentia que faltava alguma coisa. É sempre aquilo, né? De falta alguma coisa. No meu caso também foi. Eu fui pulando, né? Eu vim do catolicismo, aí eu pulei pro espiritismo, aí eu fui cair na Umbanda. Porque no espiritismo eu já sentia que falta alguma coisa, falta uma coisa mais animadinha, sabe? Que no espiritismo não tinha. E era uma coisa muito assim, mesa branca, um copo com água e um passe, uma coisa muito paz e amor. Não que a Umbanda não seja paz e amor, mas é uma coisa mais assim, animada. E aí era esse sacode que. A Umbanda, né? O fundamento da Umbanda é isso, é uma festa, né? Sim. Quando os negros se reuniam para o batuque, né? Que antes não era Umbanda, era batuque, aqui no Rio pelo menos, já era uma festa, né? Por isso que acontecia muito do Exu e da Pombagira na zona oeste, zona norte, né? No subúrbio, o Exu e a Pombagira, o malandro também, chegar no fim de festa, porque eles já eram espíritos acostumados a baixar num clima de festa. Sim. Porque o batuque, né, era uma festa, era um samba de roda que depois baixava essas entidades quando estava só os de casa, vamos dizer assim. Exatamente. Então é muito interessante também ver essa organização dos espíritos dentro da Umbanda. E aí, como eu estava falando para você, passei por tudo isso, mas sempre faltava alguma coisa. Hoje eu entendo que o que estava faltando era a incorporação, porque eu sempre tive uma facilidade muito grande em dar passagem a espíritos. Só que eu não compreendia isso, tanto que na adolescência eu passei por um processo de depressão, que eu fui diagnosticada com um transtorno de personalidade. E hoje, com o entendimento que eu tenho da espiritualidade, hoje com o entendimento que eu tenho de incorporação e de saber como é esse processo, eu compreendo que na época eu estava dando passagem a espíritos, né, que estavam ali próximos a mim, tinham se afinizados a mim de alguma maneira, e provavelmente não eram espíritos doutrinados. Sim, entendi. Porque alguns colocavam em situações bem, assim, desnecessárias, né, tentavam contra a minha vida, enfim. Mas hoje eu entendo que eu estava dando passagem a espíritos, o que a gente chama hoje de opressores, vamos dizer assim. E eu fui diagnosticada na verdade, com um transtorno de personalidade, né? Então, assim, quando eu cheguei na Umbanda, né, eu já tinha meu filho, já estava adulta, já tinha minha vida. E quando eu conheci a Umbanda, a única coisa que eu me perguntei o tempo todo foi: como é que eu nunca tinha chego num lugar como esse antes? Não é? Eu também fiz a mesma pergunta quando eu pisei assim porque você falou sobre preconceito, me fez lembrar muito da época, né? Da época que eu frequentava o espiritismo, eu já tinha sido chamada para poder frequentar um terreiro. Ok.
E aí eu falei, não, não vou, porque eu tinha muito preconceito e eu era daquele tipo de pessoa que via um trabalho na rua, eu atravessava a rua e eu não Sim. passava perto, porque eu tinha medo, eu fazia o sinal da cruz, eu era muito preconceituosa, porque a ignorância, né, a falta do conhecimento deixa a gente com É, medo. E aí eu ficava com muito medo e olha que doideira, numa gira de Herê, pra quem não sabe, Cosme e Damião, que fez tocar o meu coração, que eu virei, eu falei, eu vou conhecer, eu vou. Aí eu fui no terreiro que me chamaram, eu pisei, no primeiro dia que eu pisei, eu falei, caramba, é aqui, como é que eu não conheci esse lugar antes? E é muito sim. assim, e parece que é mágico, sabe? Parece a gente contando, as pessoas ficam, nossa, será que é realmente isso tudo? Mas quando você encontra um lugar, dependente da religião, independente do lugar que seja, quando você encontra o lugar e vê que é aquele lugar, você fica, nossa, com o coração mais leve. E foi a sensação que eu tive. Parece que você tem um encontro com algo que você já estava esperando há muito tempo, ou procurando há muito tempo. É uma sensação Sim. muito diferente. Exatamente. E como é que foi, assim, a sua primeira incorporação? Foi com quantos anos? Você se lembra? Ah, não, a minha incorporação, assim, de um espírito doutrinado, né? Vamos deixar claro. É. A minha primeira incorporação doutrinado, ou seja, dentro da Umbanda, eu já estava com 23 anos, se eu não me engano é isso, eu tô com 23. Eu estava com 23 anos e a minha primeira incorporação foi um boiadeiro. Nossa. Agora, parando para pensar, foi boiadeiro. E é uma energia que eu tenho, assim, muito carinho, apesar de pouco de ser uma linha que não trabalha, né? Geralmente aqui no Rio, pelo menos, eu não conheço nenhuma casa que trabalha com uma linha de boiadeiro de frente. Tipo assim, tem uma sessão de boiadeiro na semana para atendimento e É bem tal. difícil, também Na não minha conheço. casa, eles trabalham, na minha casa não, né? No terreiro onde eu me desenvolvo, eles trabalham como linha auxiliar dos caboclos. Ou Uhum. seja, no final da gira, ou às vezes no início, mas geralmente no final da gira eles chamam os boiadeiros, porque os boiadeiros eles são uma linha ligada diretamente à Yansan, por isso que eles trabalham, porque eles trabalham com o ar, né, com o elemento ar principalmente. Então uma linha ligada à Yansan, por isso eles usam em sua maioria um chicote ou um laço, né, que é um instrumento que trabalha com o elemento ar. E é uma linha muito boa para limpeza, para descarga, então por isso que é chamada para final, né, para encerramento de gira de caboclo. Então foi boiadeiro que eu incorporei a primeira vez. E assim, eu não tive dificuldade, porque como eu te falei, né, eu já vinha, para mim, eu acho que é uma mediunidade que eu nasci. Igual como tem pessoas que nascem, né, enxergando ou vindo espíritos, eu Uhum. não tenho esse dom, não desenvolvi essa mediunidade. Mas eu tenho uma facilidade muito grande em dar passagem a qualquer tipo de espírito. Então, por isso eu também fui mais suscetível, né, a ter depressão e tudo mais. Sim, E entendi. aí, quando eu cheguei eu me encontrei. E qual foi a última entidade, assim, que você teve contato e demorou pra pegar, assim, uma certa afinidade, digamos assim? Teve alguma ou não Tem uma teve? linha que até hoje eu tenho uma certa dificuldade, Que assim, porque comigo como eu teve, sou. até hoje tem, que é a linha dos Ereis, que eu tenho Hum, muita dificuldade, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de criança. Eu nunca gostei de criança. E aí, eu tenho quando. muita dificuldade de envolver também com a linha dos Ereis, apesar de eu incorporar, trabalhar com a Mariazinha, tudo, porque já é uma entidade que vinha me acompanhando desde a infância. Uhum, Então, mas eu também tive muita dificuldade porque eu também não sou muito chegada a essa linha de trabalho. entendi. E aí eu nunca gostei de criança e, tipo, quando eu pisei na Umbanda é aquilo, né? É todo um aprendizado. A gente começa como é que eu posso dizer? A rever as nossas coisas, nossas
as nossas crenças e ter que aprender em cima daquilo. Então, eu tive que aprender na marra com as crianças e aprender todo o amor. E aí só foi fluindo. Mas a sua linha de trabalho que você, a última que foi a desenvolver, foi Herê ou foi outra? Não, a última linha a linha que eu tive dificuldade de incorporar mesmo, assim, tipo, eu já estava no atendimento e tinha dificuldade com essa linha em questão, que é a linha dos pretos velhos. Eu demorei muito para conseguir incorporar o preto velho e me comunicar, porque eu ficava em estado meditativo. Eu incorporava primeiro, quando eu cheguei na Umbanda, eu tive uma mudança, depois de um certo tempo, eu tive uma mudança de alguns guias espirituais. Quando eu entrei na Umbanda, e as primeiras incorporações de caboclo que eu tive foi da cabocla Jupira. Ela vinha e depois de um certo tempo que eu desenvolvi a incorporação, os trabalhos no passe, quando eu fui para o grau de atendimento, eu comecei a trabalhar com o caboclo flecheiro, que é o meu pai de cabeça até hoje. Mas a última linha foi o preto velho, porque é uma coisa que você se sente assim em paz, uma paz tão grande que você relaxa. E eu não conseguia estar incorporada no preto velho e ao mesmo tempo ter condição de falar, de atender. Até hoje, antes de eu incorporar preto velho, eu sinto um sono, eu bocejo muito, porque eu já vou entrando num estado de meditação. Então, era uma coisa assim, de eu incorporar o preto velho e ficar babando. Eu não conseguia segurar a saliva na boca. Entendi. De tão, sabe, de tão relaxada que eu me sentia. E para fechar assim, me fala qual foi a maior lição que você teve quando você entrou para Umbanda e descobriu que ali era seu lugar. Tipo, qual foi a coisa que foi mais marcante de todas? Com certeza foi na Umbanda que eu aprendi a ter humildade. Ah, isso é verdade. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui desde pequena muito decidida sobre tudo que eu queria. Minha mãe contou uma história que quando eu tinha uns 3 anos, mais ou menos, ela me levou para comprar um Velotrol, né? Na época que as crianças andavam de Velotrol. Minha mãe me levou para comprar um Velotrol e tinha um Velotrol rosa e um Velotrol azul. E aí ela, filha, qual Velotrol que você quer? Olha que lindo, mas eu não suporto rosa, nunca gostei de rosa. E aí eu virei e falei que eu queria o azul. E minha mãe sempre foi muito, assim, como é que se fala? Perua, né? Então ela queria me periquitar de rosa, de brilho, e eu nunca fui essa menininha. E aí eu falei que eu queria o azul, minha mãe falou, não, o azul eu não vou levar, o azul é de menino. E aí eu virei para minha mãe e falei, então vamos embora, porque eu não quero Velotrol nenhum. Então eu já tinha essa coisa de ser muito muito decidida, né? E quando a gente cresce, a criança decidida vira criança petulante, né? Então, eu não tive uma boa relação com meus pais eram muito jovens, né? Os dois me tiveram muito jovens, e eu não tive uma boa estrutura familiar para me corrigir, né? Quando eu era criança e quando eu era adolescente. Então, quando eu entrei para a Umbanda, eu ainda entrei muito com esse peito, sabe? Esse peito de pombo cheio, sabe? Sim, E aí aconteceu coisa de filha de Ansan, não é? Essa é filha de Ansan, não é? Bem, Eu também sou exatamente, assim. fica de Ansan. Eu também sou assim. E aí, quando eu entrei para a Umbanda, uma das primeiras coisas que aconteceram foi o fato de que eu entrei usando um mega ré vermelho. E depois de um tempo eu botei aquelas tranças de cabelo sintético. Sim. Tipo, fica tipo dread, né? Mas era trança. Eu coloquei no cabelo. E aí o preto velho da casa baixou, do meu pai de santo, olhou pra minha cara e falou pra mim, perguntou pra mim quando que eu ia tirar aquele cabelo da minha cabeça. Porque aquilo não tava me fazendo bem, etc e tal. Eu já fiquei me sentindo humilhada. Porque a pessoa, quando ela tem
o ego dela inflado, ninguém pode falar nada que ela se sente a coitada, humilhada. Então eu já fiquei me sentindo humilhada. Mal sabia eu que tinha muita coisa para aprender. Quando passou uns 3 meses na casa, eu já estava incorporando, porém, meu uniforme não estava pronto. Na minha casa se usa um uniforme que é tipo um vestido, tipo, lembra muito aquela roupa de enfermeira dos anos do século, sei lá, acho que do século XIX, do século XVIII. Ah, eu sei, É um sei. vestidinho branco, liso, sem enchimento por dentro, esqueci o nome agora disso, sem água. E aí, meu uniforme não estava pronto, porém eu continuava indo para a gira de blusa branca, calça branca, uma saia branca por cima. E um dia o caboclo da casa baixou no terreiro e pegou pelo meu braço e falou: menina, alguma coisa como isso, né? Menina, quando que você vai botar a roupa do terreiro? Cadê seu uniforme? Assim, falou gritando: cadê seu uniforme? Eu quero te botar na linha de passe, não posso porque você tá sem uniforme. Quer dizer, a entidade via a necessidade do meu trabalho no terreiro, né? Do trabalho dos meus guias no terreiro, porém eu não estava uniformizada adequadamente para estar onde eu devia estar. E fiquei humilhada de novo, chorei, falei que eu não ia voltar mais. Ótimo. Passou a outra gira, voltei com a minha cabecinha baixa. E a última que me ocorreu e que me trouxe realmente um aprendizado para toda a vida, porque eu era o tipo de pessoa que se eu brigasse com você e dissesse que nunca mais olhava na tua cara, nunca mais eu olhava na tua cara. E tipo assim, tu morria pra mim, sabe? Sim. Então ela me ensinou o perdão de verdade e ela me ensinou a humildade. E eu tive uma briga, eu tive um desentendimento com meu pai de santo. Para tu ver o nível de petulância. Eu tive um desentendimento com meu pai de santo que me trouxe muito aprendizado. Hoje em dia sou muito grata por ter passado por tudo aquilo, porque me transformou de verdade. Nesse desentendimento, eu estava de certa forma certa, tá? Na situação eu realmente estava certa no que ocorreu e eu ter ido reclamar, de eu ter ido impor um direito ou uma opinião dele, né? Eu estava até certa, porém a maneira como eu me comuniquei com ele foi uma maneira totalmente desrespeitosa e errônea. Eu jamais poderia me referir ao meu pai de santo, né, que é o meu pai espiritual, daquela forma, sendo assim bem honesta com você e hoje olhando para trás e vendo o resultado disso tudo. E aí resultou que eu saí da casa, me desliguei do terreiro e falei que nunca mais eu botava meus pés lá. Só que o mundo dá voltas, eu fiquei durante 1 ano percorrendo muitos e muitos terreiros de Umbanda aqui no Rio de Janeiro. E fui parar num terreiro na Pavuna, que eu fui muito abraçada, que eu fui muito, assim, bem recebida. Porém, era um molocô. Então, os meus guias não estavam adaptados àquele, né, à forma como aquela casa funcionava. Uhum, E eu fiquei mais ou menos um ano nessa casa, quase 1 ano. E meu pai de santo é filho de Omolu. Eu me lembro como hoje, quando foi no final de setembro, que geralmente é feito festas. Final de setembro não, final de julho, que geralmente é feito festas para Exu e Pombogira, né? Grandes comemorações. Eu tive uma gira nesse terreiro que eu tava, e a pombagira da casa me repreendeu, porque na época eu já estava trabalhando com Simpatias do Bem, como cartomante. Estava no começo da página, mas ela me repreendeu e disse que eu não podia cobrar pelas minhas consultas e que eu não podia estar dando consulta, porque os meus guias iriam tirar a minha mediunidade e iam começar a me castigar, né, em poucas palavras. Eu não desrespeitei a pombagira, eu não fiz nada, eu só disse, tudo bem, vou conversar com a Dona Padilha, que é a minha pombagira. Sim. E quem sabe do meu é ela, sempre vai ser. E aí eu falei, vou conversar com os meus guias, vou conversar com a minha pombagira e, né, vou entrar em um acordo com a casa, porque a casa me colocou contra a parede dizendo que eu não poderia ficar lá se eu continuasse trabalhando como cartomante, só que já era o meu trabalho. E é uma missão que eu recebi dos meus guias. Então, para mim, bateu como controvérsia, entendeu?
Entendi. Então, mais uma tem um aprendizado de que a gente tem que escutar os nossos guias. Sim. Os nossos têm muito mais a nos ensinar do que os dos outros. E quando eles não te contam alguma coisa, quando eles não te adiantam alguma coisa, porque você não está pronta para saber. Verdade. Não adianta correr atrás de outros guias, de outras pessoas, porque você muitas vezes vai escutar uma mentira, vai ser enganada, vai ser ludibriada, vai ser afastada do seu próprio caminho. Então, eu resolvi escutar meus guias, sair da casa, pedir o desligamento dessa casa. Porque eu não podia trabalhar, ou eu trabalhava, ou eu continuava na casa. Eu preferi escolher meu trabalho. E, minha filha, voltei na casa da esposa do meu pai de santo, num dia de gira de Exu. E a pombagira, até então, que eu esqueci de falar, já tinha dito para mim, quando eu falei para ela que eu não voltava mais lá, ela falou para mim: você tem muito trabalho para fazer nessa casa e daqui 1 ano eu te encontro. E realmente, 1 ano depois eu estava na casa dela, perguntando como é que eu fazia, ou o que eu podia fazer, ou se eu iria ser aceita novamente no meu antigo terreiro. E a pombagira falou que ia conversar com o pai de santo e tal, etc. Ia levar meu caso, minha situação, mas me garantiu que tudo ia ficar bem. Graças a Deus, meu pai de santo também teve humildade, também teve, de certa forma, um coração muito bom, porque eu acho que eu, no lugar dele, não sei se eu teria me perdoado, aceitado uma filha de santo tão desaforada, que essa é a palavra que eu fui, desaforada, e ele me aceitou. Nunca jogou piada para mim sobre a situação desde que eu voltei. Graças a Deus eu, me desenvolvi com mais humildade. Eu precisei passar por isso. E eu sempre falo isso para as pessoas que estão nas suas casas de santo. Tá na tua casa de santo, respeita a hierarquia da sua casa de santo, respeita o teu pai de santo e escuta os seus guias, se é nessa casa que você tem que ficar ou se você tem que procurar outro lugar. Porque no meu caso, chegou situação de ter guia espiritual meu que não queria nem baixar em outro terreiro, porque não se sentia bem, porque o guia estava, adaptado àquela energia daquela casa. Exatamente. Então, eu acabei, de certa forma, até atrasando o meu caminho espiritual, mas eu precisava passar por isso para ter mais humildade e dar mais valor também à casa onde eu nasci. E você hoje está na Umbanda Sagrada, no Omolocô? Qual vertente você se encontra hoje? Hoje eu tô na Umbanda, eu acredito que o meu pai de santo diz que ali é a Umbanda sagrada, né? Que seria do Zélio, né? Que tem a Umbanda do Zélio como fundamento. Sim. Meu pai de santo foi um médium da casa do Zélio, então ele tem essa raiz bem forte, e é o que, a gente, apesar de que na casa do Zélio, se eu não me engano, até hoje não trabalha Exu e Pombogira. No meu terreiro a gente trabalha com Exu, Pombogira, malandro, cigano, povo do Oriente, boiadeiro, caboclo, né, a linha das crianças, e Exu Mirim também, que tem pouquíssimas casas que trabalham com Exu Mirim. Inclusive, o terreiro onde eu trabalho hoje foi o terreiro, aqui no Rio pelo menos, que começou o trabalho com os Exu Mirins. Entendi. Eu falo isso porque o primeiro terreiro que eu, coloquei o pé e conheci foi, não sei se você conhece, a vertente de Tenda Mirim. E tipo, a Tenda Mirim é uma vertente de Umbanda que é bem diferente de outras vertentes. Essa Tenda Mirim, que, se eu não me engano, é a tenda do... Acho que também que vem do Zélio Fernandino, ou é a tenda do Zélio. Agora me fugiu a memória. Bom, não sei, mas... Essa tenda do Caboclo, não é isso? Eu acho que sim. E aí, quando... Então, a do Zélio era Nossa Senhora da Piedade. Eu acho que a do Caboclo Mirim, acho que é da filha, ou é uma vertente que saiu da do Zélio, exatamente. E aí eu saí desse primeiro terreiro, né? Agora eu tô procurando novos terreiros. E é muito louco porque
quando a gente vai, né, à procura de outros lugares, é difícil você desapegar de uma doutrina, de uma coisa que você estava acostumada, e aí você vê outra coisa que é totalmente diferente, você fica nessa de comparação, sabe? E isso é muito ruim, isso é muito. O que tem que ser feito se você não consegue, se você não, por algum motivo, não pode, ou não quer, ou não se sente mais à vontade na casa onde você começou, tem que procurar outra casa de coração aberto, assim, de preferência nem lembrar, não fazer nenhum comparativo com a casa anterior, porque Sim. cada um bate com uma umbanda diferente. Eu só conheço uma casa, né, fora as filiais do terreiro onde eu me desenvolvo, eu só conheço uma casa que é igual, que começa e termina exatamente igual, com os mesmos cânticos, né, com toda aquela organização que tem lá no terreiro do Templo Caminho da Paz, que é o terreiro da esposa do meu pai de santo. Porque Entendi. ela também foi, né, ela também aprendeu com o meu pai de santo a como bater a umbanda dela, vamos dizer assim. Mas é muito difícil você encontrar um terreiro que seja igual, sabe? É muito difícil. Parece que é tudo igual da porta, mas quando você entra, que você vê como é que funciona a abertura, que você vê como é que funciona a organização para falar com as entidades ou para receber o tratamento da casa, é que você percebe que tem as suas diferenças. Sim. Podcast de hoje. Muito obrigada pela participação, gente. Vai lá conhecer o Instagram dela, @simpatiasdobem. Tem várias coisas legais, muitas publicações de simpatias, muita coisa assim de estudos também. Ela fala sobre ela fala sobre Umbanda, ela fala sobre. Fala um pouco do seu Instagram, vai, faz o seu marketing. Bom, primeiro eu vou contar por que o Simpatias do Bem existe, né? O Simpatias do Bem, primeiro porque simpatia é uma coisa que tá aí na nossa cultura, né? Isso. Minha mãe era muito fã do João Bidu, minha mãe comprava todas as revistinhas, minha mãe acompanhava tudo de signo, fazia simpatia na lua, então eu cresci vendo minha mãe tendo essas práticas e normalizando essas práticas lá em casa. Hoje em dia meu filho vê fazendo, né? E isso estava também enraizado dentro de mim. E quando eu fui para a Umbanda, eu despertei para isso. Eu tinha muita facilidade quando as minhas entidades estavam em terra, né, trabalhando, dando consulta. Eu percebi que eles tinham muita facilidade em criar as próprias simpatias, as próprias mirongas deles. E eu comecei a anotar isso nos caderninhos, né? Porque eu sou médium semiconsciente, então eu ouço e algumas coisas eu me recordo. Eu costumo dizer que o que é importante eles permitem, né, que eu lembre, perdão. E eu fui criando um caderninho com essas receitinhas de banho, de simpatia, de milonga, etc e tal. E aí eu criei o Simpatias do Bem para falar de espiritualidade e para compartilhar essas simpatias e também compartilhar as simpatias que atualmente eu canalizo, né? Atualmente eu conduzo rituais coletivos, além de trabalhar com a cartomancia, eu conduzo rituais coletivos. Maravilhosos. Ritual de limpeza espiritual. E eu canalizei esses rituais, né, através da egrégora dos mestres ascensionados. Então, o Simpatias do Bem eu criei, fundamentalmente falando, para compartilhar o conhecimento acerca da espiritualidade, para desmistificar e para passar para outras mulheres, principalmente, porque eu percebo que muitas mulheres são enganadas, né, vão a alguns lugares que não são lugares de axé, de verdade, então são enganadas, lá elas são usurpadas, pegam o dinheiro delas, né, em troca de fazer trabalho, ou faz um trabalho que não vai servir para o bem dela, ou não faz trabalho nenhum e pega o dinheiro, né, muitas coisas que a gente vê tanto pela internet quanto presencialmente. Todos os dias eu recebo relatos de mulheres que passaram algum tipo de apuro com pai de santo, ou com pessoas que se dizem pai de santos, e com cartomantes na internet também. Sempre compartilho relatos para alertar. E o Simpatias do Bem eu criei para
para isso, para vocês irem lá e aprender a própria simpatia, fazer a simpatia de vocês na casa de vocês, sem precisar pagar para alguém fazer essa simpatia, tanto que eu mesma não ofereço nenhum trabalho de simpatia, eu não faço simpatia para ninguém, eu ensino e tenho o maior prazer, porque eu quero que as mulheres resgatem isso, essa cultura da simpatia, dos banhos, das ervas, do sagrado feminino, e que elas próprias comecem a colocar em prática, né? Que elas próprias comecem a trabalhar essa energia da magia que todas nós temos, já nascemos abençoadas com isso. Então, Simpatias do Bem é para trazer o conhecimento para quem tem interesse nesse conhecimento de espiritualidade, né? De terapias, de autoconhecimento, de simpatias e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu divulgo o meu trabalho como cartomante e conduzo os rituais coletivos. Então, por favor, quem estiver ouvindo, tiver gostado da minha história, do pouco que eu contei sobre o meu trabalho, sobre o meu desenvolvimento espiritual, me segue lá no @Simpatias do Bem. Toda segunda-feira, né? Hoje também é madrugada de segunda-feira, eu faço o Café com os Pretos Velhos, que é um momento de início da semana que eu me reúno com outras mulheres online, né? Através da live, para a gente poder agradecer, para a gente poder orar, para a gente poder vibrar e pedir a bênção dos vovôs e vovós de Umbanda. E tem muito conteúdo, né? Não só de espiritualidade, mas eu falo um pouquinho também sobre a minha vida, sobre como a espiritualidade está dentro de mim, dentro da minha vida, no dia a dia, né? Porque a gente tem que trazer a Umbanda para o dia a dia, a gente tem que trazer as práticas espirituais para o dia a dia. Né? Não tem que ser uma coisa só de quando eu vou no terreiro eu faço Umbanda. Exatamente. Quando eu vou no terreiro eu faço uma vela. Quando eu vou no terreiro eu rezo. Né? A gente tem que trazer a prática para o nosso dia a dia. Bom, e essa foi a Bárbara da @Simpatias do Bem. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu vejo vocês no próximo podcast. Se vocês querem que eu fale, que eu traga mais sobre o assunto, comenta aí embaixo. Eu vejo vocês no próximo. Um beijo. Muito obrigada, Bárbara, mais uma vez. Obrigada. E até a próxima.